Pois é, nós estamos em contato nesse momento com o IPHAN e estamos em contato com o Andrei Rosenthal Schlie. Me perdoa, Andrei, se pronunciei errado o seu sobrenome, mas o Andrei, perdão, ele é diretor de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. Nesse momento em que o Brasil chora em função do trágico incêndio que destruiu uma parte importante da memória nacional a partir do incêndio estabelecido lá no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Andrei, que tem a função de fiscalizar a preservação do nosso patrimônio, está em contato com o ouvinte da Rádio Clube de Indaial, e nós estaremos depois repercutindo essa entrevista em todas as nossas emissoras que compõem a Rede Cultura de Comunicação aqui no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Andrei Rosenthal Schlie, bom dia, tudo bem? Bom dia. Prazer estar falando com vocês. E como você está enxergando nesse momento trágico, Andrei, essa situação estabelecida lá no Rio de Janeiro, com esse incêndio que destrói parte importante da nossa história? Desde o momento do incêndio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vem acompanhando essa tragédia. De fato, nós estamos frente ao maior desastre que envolveu a cultura brasileira dos últimos anos, não há nada semelhante, e ontem praticamente acompanhamos minuto a minuto todo o trabalho que vem acontecendo no Rio, e se percebe claramente duas coisas. Na primeira, o reconhecimento da importância incalculável do acervo perdido, queimado no incêndio. Esse acervo, eu acho que é importante que a gente diga, ele não diz respeito apenas à história do Brasil, ele é um acervo que conta a história, ou conta parte da história da humanidade, dado a sua diversidade. Nós temos desde a questão de coleções antropológicas, coleções geológicas, que portanto contam um pouco da história do planeta, da ocupação humana, das antigas civilizações, no nosso caso das civilizações pré-colombianas, das comunidades indígenas e, mais recentemente, aqueles momentos marcantes da história do Brasil que nós conhecemos todos, desde de 1808, com a própria fundação do museu, com a chegada da família real, que vai viver, parte da família de Dom João VI vive na Quinta da Boa Vista, no Palácio, e mais tarde 2 imperadores. Esses fatos por si só são marcantes e boa parte dessa memória se perde. Outra questão é que o incêndio deixa muito evidencia de fato, escancara para toda a população brasileira a maneira como ao longo dos últimos governos, ao longo de muito tempo, o patrimônio cultural, a memória desse país vem sendo tratada. Ou seja, sempre que há necessidade de algum aperto, algum corte, se corta na cultura, se deixa a cultura para segundo plano, e agora a gente percebe como o país está doente em função disso. Então nós temos essas duas questões, ou seja, trata-se de um acervo de importância internacional que o Brasil não soube conservar. Tanto é que a repercussão mundo afora foi extremamente negativa em relação a isso, né, André? É incrível. Ontem, a presidente do IPHAN, ela foi para o Rio de Janeiro, está acompanhando no Rio de Janeiro todos os procedimentos, a construção, inclusive, de alternativas para a recuperação do edifício. E eu fiquei aqui em Brasília coordenando os trabalhos, e a gente percebeu, e eu devo ter dado entrevistas para jornalistas alemães, franceses, colombianos, portugueses, ou seja, o mundo parou perplexo frente à tragédia que destruiu parte dessa memória. Fica evidente o quanto o Brasil relega em segundo plano a sua história, diferente de países do primeiro mundo que têm um apreço todo especial pelos seus museus? E aí exatamente eu vou usar a tua expressão, essa diferença entre primeiro mundo e segundo mundo. Eles são primeiro mundo porque eles souberam valorizar o seu passado e construir um futuro digno para a sua população. Nós estamos continuando no segundo mundo porque a gente acha que desenvolvimento
prescinde da memória e da identidade. Não adianta. Ou a gente valoriza o que nós fomos e aprendemos com o nosso passado, ou nós estamos condenados a não ter futuro. Para parafrasear um colunista que eu lia hoje pela manhã na imprensa nacional, nós, não satisfeitos em aniquilarmos o futuro, estamos também destruindo até o nosso passado? Exatamente isso, exatamente isso. E eu quero chamar a atenção que esse é um procedimento que não é dos últimos, ou do último ano, ou dos últimos anos. Ele é um procedimento de descaso com a cultura que se arrasta há muitos anos. E agora, o que há de se fazer, Andrei, diante dessa tragédia? Há alguma coisa que possa ser feita visando recuperar alguma coisa, ou agora é lamentar? Eu acho que não lamentar é no sentido de manter uma postura crítica, só nesse sentido. Mas eu acho que primeiro nós temos que aprender com essa tragédia e a partir daí lutar para que a cultura venha a ser priorizada pelos governos como uma questão de Estado, e uma questão de Estado fundamental para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que essa é a primeira lição. A segunda é que nós já estamos, né, ontem já foi anunciado pelo menos um conjunto de 3 medidas, que é a destinação de 10 milhões de reais para as obras emergenciais, de cercamento, proteção, cobertura e resgate do material e do próprio edifício do museu. Uma segunda... Como? Não, pode continuar. Uma segunda ação ou momento que passa pelo desenvolvimento de um projeto arquitetônico, um projeto executivo para a recuperação do imóvel, e isso tem uma destinação de 5 milhões de reais. E o terceiro momento é a obra propriamente dita e a reconstrução, acho que não é possível reconstruir, mas a construção de um novo acervo a partir das pesquisas científicas que são realizadas pela universidade, e que será apoiado pela iniciativa privada. Essas foram as medidas ontem tomadas em conjunto com os gestores responsáveis pelo imóvel. Ficou evidente a negligência das autoridades que tinham a função e a obrigação da preservação, que sirva de alerta para que outros equipamentos dessa natureza, temos, por exemplo, o Museu do Ipiranga em São Paulo, que agora está em destaque na imprensa também, necessitando de cuidados especiais, possam ser estabelecidos a partir dessa tragédia? Eu espero que sim. Eu acho que o Brasil deve, a partir dessa tragédia, construir uma agenda positiva de recuperação e de prevenção de casos como esse. Mas também não há um pouco de negligência da população em relação à nossa história e aos nossos museus? Lia também de que talvez o Museu do Louvre tivesse sido visitado pelo brasileiro mais do que o Museu Nacional, Andrei? Pode ser. Eu acredito que muitos, porque na verdade poucos brasileiros frequentam os museus, como poucos brasileiros têm acesso à cultura e mesmo acesso à educação. E não é à toa que hoje a gente vê nas pesquisas eleitorais um candidato à presidência da República abertamente dizer que vai acabar com o Ministério da Cultura. É com essa noção e com essa perspectiva que nós vamos tentar salvar a memória do país. Mas não há muito de faz de conta também, afinal de contas somos um dos únicos países do mundo que tem um ministério dedicado à cultura e, no entanto, o descaso é evidente. Com a diferença que nos países, como se dissesse, do primeiro mundo, a cultura está diretamente ligada ao presidente da República. Ela é tratada como problema de Estado e com prioridade de Estado, né? Enquanto que aqui não. Ela é simples um programa de governo. E muitas vezes de fachada, né? Andrei Rosenthal Schlie, diretor do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Brasil, nacional, e que cuida do patrimônio, do material e da fiscalização do patrimônio histórico nacional, que conversou com ouvintes da Clube a partir de Brasília. A gente agradece, Andrei, lamenta naturalmente, estamos todos entristecidos. Estamos todos muito entristecidos desde ontem, né? Vivemos luto efetivamente no país em função do acontecido no Rio de Janeiro, mas como você disse, que sirva de uma virada de página, né? Que seja um ponto de inflexão nesse descaso que o Brasil sempre determinou a sua cultura e a sua história. Isso, será mais uma contribuição do Museu Nacional para a memória do país. Muito obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Ok, nós conversamos então.